Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Fundo de Resolução e Vice-Governador, Dr. Luís Máximo dos Santos, e também o Sr. Secretário-Geral do Fundo, Dr. João Freitas. Digamos que, pelo que já ouvimos aqui e pelo que todos soubemos ao longo destes últimos anos, a missão do Fundo de Resolução tem sido uma missão nada fácil, em função de, no processo de venda, se ter introduzido esta questão do mecanismo de capital contingente criado e estabelecida para que possa ter sido possível a venda do novo banco à Lone Star, segundo os pressupostos da época. Foram já disponibilizados 3 mil milhões de euros, quase isso, dos 3,9 previstos, apesar de no ato da venda o Governo da época e o Sr. Ministro das Finanças terem dito e referido e frisado que não seria necessário, mas apenas a precalço em face de algumas dúvidas que podiam existir nos ativos do banco, que suscitavam o que agora se vem confirmar na declaração ontem do Sr. Presidente do novo banco, que disse que a carteira de ativos do banco ao nível dos imóveis era má, velha e ilegal. Acresce aqui o facto de o Governo ter depois descartado alguma das suas responsabilidades, dizendo que todo o processo foi gerido pelo Banco de Portugal e pelo Fundo de Resolução e quase nada passou pelo Governo. Na verdade, tem sido uma tarefa, penso que espinosa e difícil, sendo o Fundo de Resolução um agente verificador dos atos de gestão que o novo banco vai fazendo, o que me parece muito complicado. Em função disso, uma vez que a negociação da venda não foi feita diretamente pelo Fundo de Resolução e após percebermos quanto irá estar a custar ao erário público e a vossa preocupação a cautelar a defesa do interesse público, concorda com a forma, o tempo e os termos em que o banco foi negociado? Na auditoria da Deloitte sobre o novo banco, diz o relatório que há uma assimetria no tratamento dos juros relativos ao crédito, os juros recebidos que não abatem ao cálculo das perdas líquidas, mas os juros que não tenham sido liquidados são acrescidos ao valor contabilístico do crédito. Pode assim originar ainda mais imparidades, mas se houver proveitos, não são abatidos. Se no final de 2018 eram 418 mil euros esta componente de juros, o que é muito significativo, são 418 milhões de euros, e de alguma forma há uma dualidade de critérios. A que se deve esta situação, que contribui definitivamente para aumentar as perdas e assim o recurso ao Fundo de Resolução. Independentemente, e outra pergunta, da forma como venha a ser financiada a nova injeção de capital, é crucial sabermos aqui, já foi dito, mas não foi ainda totalmente esclarecido, se ela vai ser realizada ou não, e os dados são mais ou menos estes. Há uma margem de 912 milhões de euros. Há ativos suscetíveis de gerar relevantes e uma nova intervenção de Fundo de Resolução no valor de 2,5 mil milhões de euros. O novo banco tem a obrigação, entende que o novo banco, face a tudo o que já foi injetado, tem obrigações então em 2021 de não receber essas injeções e ter lucros se houver ainda uma injeção em 2020. As perdas, e em particular as perdas, serão cobertas pelo Fundo de Resolução e, portanto, se entende, eu sei que isso depende da tutela e depende de mais outros fatores, vai ou não haver uma nova injeção. Na parte da metodologia, vimos os documentos que nos entregou e em face do que tomamos conhecimento na auditoria da Deloitte, que critérios seguiu o Fundo de Resolução na apreciação das operações que lhe foram submetidas pelo novo banco por integração dos ativos do capital contingente. É que não estão em causa os ativos, estão em causa, quando se vende um pacote e um lote, estão em causa também outros bens e, portanto, saber se estes não desvalorização estão avaliados ao valor do mercado e saber se, porventura, estes poderão ainda provocar mais perdas, não estando abrangidos no pacote, não estando abrangidos no capital contingente, mas estando abrangidos no pacote de venda. E do total de operações que nós vimos, foi aqui dito que foram analisadas 214 operações, apenas 30 e 11% houve oposição e 38% não houve oposição. Mas há aqui uma margem
que soma apenas 49%. E os outros 51%, gostaria de lhe perguntar, e se estou a terminar, Sr. Presidente, o que é que foi feito, se foram todas recusadas, qual foi o desfecho em relação a isso e qual foi a maior complexidade que se tiveram ao longo desta análise de todos estes elementos. Muito obrigado, Sr. Presidente.